Fala galera, Gustavo aqui do canal Senhor Programador e hoje nós vamos resolver um algoritmo muito massa envolvendo manipulações de strings e arrays. Nós vamos ter duas soluções diferentes para ele e a segunda solução vai ser um pouquinho mais estilosa e com menos código. Então bora cair para dentro desse código? Bom, então o algoritmo que nós vamos resolver hoje é este aqui, o seguinte. Faça uma função que recebe uma string como parâmetro. Essa string terá uma ou mais palavras. A função deve retornar a mesma string, mas com todas as palavras que tenham 5 ou mais letras invertidas. Então, a gente vai criar uma função que vai receber como parâmetro uma string, que provavelmente vai ser uma frase, né, de palavras, e nós vamos ter que analisar palavra por palavra, e se a palavra tiver 5 ou mais letras, nós vamos ter que inverter essa palavra, tá? E depois retornar essa mesma string, mas só que com as palavras invertidas. As strings fornecidas consistirão apenas de letras e espaços, e os espaços serão incluídos apenas entre duas palavras. Então vai ser basicamente uma frase normal em que a gente vai ter um espaço entre duas palavras, ok? E é nesse momento que eu aconselho você a pausar o vídeo e tentar resolver esse desafio sozinho. Então, para começar a resolver esse algoritmo aqui, vamos pensar numa primeira solução. E para pensar nessa solução, eu vou criar aqui um mapa mental com os passos que nós vamos ter que fazer, né, antes de colocar a mão no código de fato. Nós vamos ter que criar uma função que vai receber como parâmetro essa string e nós vamos ter que analisar palavra por palavra dessa string. Nós não conseguimos no JavaScript analisar palavra por palavra de uma string. Para fazer isso, nós vamos ter que transformá-la num array. Então, nosso primeiro passo vai ser transformar essa nossa string que nós recebemos como parâmetro num array. E para transformar uma string num array, nós podemos usar o nosso método split aqui do JavaScript. Tá? Então, agora esse nosso array transformado vai ter em cada posição dele uma palavra da nossa frase, né? Então nós vamos querer analisar cada uma dessas palavras uma por uma. E para fazer isso, né, nós podemos simplesmente rodar um for por esse nosso array, e sendo assim nós vamos analisar cada uma das posições desse nosso array, né? Que é cada uma das palavras da nossa frase que foi fornecida. E depois disso nós vamos ter que criar um if-else para ver se essa nossa palavra tem 5 ou mais letras. Então nós vamos ter aqui um if-else para ver se a nossa palavra tem 5 ou mais letras. E se a nossa palavra tiver 5 ou mais letras, nós vamos querer inverter ela. Então, se tiver, né, se a nossa palavra tiver 5 ou mais letras, nós vamos inverter essa palavra, né? Mas como que a gente vai fazer isso? Como que no JavaScript nós podemos inverter uma string, né? Tem alguns métodos para fazer isso e nós podemos pensar em um deles que seria o seguinte. Nós não conseguimos inverter uma string de fato. Nós vamos ter que transformar essa string num array, daí sim inverter esse array e transformar de volta esse array em uma string. Então primeiro nós vamos ter que transformar essa palavra, né, que é uma string, num array. Para fazer isso, nós podemos de novo usar esse nosso método split, né? Lembrando que esse nosso array que vai ser formado aqui, cada posição dele vai ser uma letra da nossa palavra que está sendo analisada, ok? E agora sim nós podemos inverter o array, e para fazer isso nós podemos usar o nosso método reverse do JavaScript, e depois juntar as letras, né, desse array para formar novamente a nossa palavra. E para fazer isso, né, para transformar um array em uma string novamente, nós podemos usar o nosso método join do JavaScript. Ok? E por último, só vai faltar uma coisa para nós fazermos aqui, que, se você lembra bem, nós pegamos a nossa primeira string, né, que é a nossa frase, e transformamos em um array. E agora nós vamos ter que transformar de novo esse array em uma string, né, que vai ser de fato a nossa resposta. Então nós vamos juntar as palavras do array, e para fazer isso nós vamos usar novamente um método join aqui, ok? Então agora vamos de fato colocar a mão no código. Eu vou começar criando a nossa função,
que eu vou dar o nome de spin word, que em português significa, né, virar palavra. E essa nossa spin word vai receber aquela nossa string, que vai ser a nossa frase. Né? Então a primeira coisa aqui, nós vamos ter que transformar esse string num array com o nosso método split. Então para isso eu vou criar uma variável aqui que eu vou dar o nome de words, que vai ser o array que vai conter as nossas palavras. E para criá-lo, nós vamos pegar essa nossa string e transformá-la num array com o nosso método split. E aqui nós vamos informar que nós vamos querer pegar palavra por palavra, pegando aqui os espaços que nós vamos ter na nossa frase. Né? Então agora com o nosso array que vai ter em cada posição dele as palavras da nossa frase, nós vamos analisar cada uma dessas palavras usando um for aqui. Então eu crio um for com uma variável i que vai começar igual a 0. Nós vamos analisar todas as nossas palavras da frase. Então para isso o nosso i tem que ser menor do que o nosso words.length, que vai ser a largura do nosso array. Né? E a cada interação esse nosso i vai ser adicionado, vai ser incrementado em 1. E aqui dentro nós vamos criar esse nosso if-else para ver se a palavra que está sendo analisada tem 5 ou mais letras. Então a gente cria um if aqui e nós vamos ver se a palavra atual que nós estamos analisando, que é a nossa words na posição i, se o length dela é maior do que 4, para ver se ela tem 5 ou mais letras. Né? E se ela tiver, nós vamos ter que inverter essa palavra. Para fazer isso, nós vamos fazer esses 3 passos que nós colocamos aqui em cima. Então, eu vou querer que essa nossa palavra que está na posição words i, nós vamos ter que transformá-la em um array, né, para conseguir inverter ela. Então, para isso, nós pegamos ela aqui e transformamos ela num array, usando o nosso método split. Agora sim, nós podemos inverter esse array com o nosso método reverse. E depois disso, nós podemos juntar de novo as posições desse array para transformá-lo numa string novamente com o nosso método join aqui. Tá? Então agora que nós já analisamos cada uma das palavras dessa nossa string e invertemos as palavras que precisavam ser invertidas, nós podemos de fato pegar de novo esse nosso array words aqui, que tem todas as nossas palavras, e podemos transformá-lo de novo nessa nossa string, que vai ser a nossa frase final. Então, para isso, nós podemos pegar esse nosso array words e juntar as posições dele com um join, e aqui nós vamos querer juntar dando um espaço entre cada uma das palavras, né, para a nossa frase ter aquele espaço entre duas palavras naturais. E aqui, essa é a nossa resposta final. Nós podemos dar um return nela aqui, e podemos chamar essa função spinWord com os casos teste aqui para ver se está tudo correto com ela. Então para isso eu vou criar uma variável aqui chamada str, que aqui nós vamos colocar o caso teste que nós vamos analisar daqui a pouco. Vou criar também uma outra variável, ans, que é a nossa answer, né, a nossa resposta. E aqui sim eu vou chamar essa nossa função spinWord, passando o nosso str, e vou dar um console log aqui embaixo na nossa ans para ver o resultado final. Então vou começar analisando o primeiro caso teste, que é essa palavra entre aqui, e deve ser retornada essa palavra entre, só que invertida. Então se eu passo essa palavra aqui na nossa variável str, eu vou salvar, abrir o terminal do VS Code e vou rodar usando o Node esse meu arquivo index.js, e a gente pode ver que foi retornada a palavra entre, mas só que invertida, que é o que deveria ser retornado aqui no nosso caso teste. Vou pegar no segundo caso teste, essa frase aqui, ó, casa branca e verde, vou colocar aqui, né, no valor da nossa str, vou salvar, e quando eu executar esse meu arquivo JavaScript, é para ser retornado essa frase aqui, ó. Então eu executo o nosso arquivo e é retornado a palavra casa. Ela tem 4 letras, então ela fica normal. A palavra branca tem mais do que 5 letras, então ela inverte. A palavra, né, a letra E, fica normal, e a palavra verde é invertida também porque tem 5 letras. E você pode fazer, né, testar todos esses outros casos testes aí
para ver se o seu código também está funcionando, está 100% funcional. E agora que a gente já tem uma solução que ficou muito bem feita, né, essa nossa função spinWord, aqui nós podemos pensar em uma outra solução, uma segunda solução, que seria um outro jeito de resolver esse mesmo problema aqui. Nessa segunda solução a gente vai fazer algumas alterações no código, para ele ficar um pouco mais sucinto, né? Então a gente vai ter um pouco menos de código para resolver esse mesmo problema, e também para a gente treinar alguns outros conceitos do JavaScript. Então para isso, depois dessa nossa função spinWord, eu vou criar uma outra função aqui, que seria a nossa segunda resolução, que eu vou chamar de spinWord2. Ela também vai receber aquela nossa mesma string como parâmetro, e aqui dentro nós vamos executar um código um pouco diferente desse aqui de cima. Então, para começar, antes de mais nada, nessa nossa segunda resolução, eu também vou ter que transformar essa nossa string, que é recebida como parâmetro, num array, né, para a gente analisar palavra por palavra dessa nossa frase. Então, para isso, a gente pode fazer basicamente o que nós fizemos aqui em cima, transformar essa nossa string num array com o nosso método split e dividindo essa nossa string em cada espaço que ela vai ter, né? E agora sim, nós temos um array em que cada posição dele é cada uma das palavras da nossa frase, e nós vamos querer analisar cada uma dessas palavras uma por uma. Então, ao invés de usar o método for que nós usamos na primeira solução aqui, eu vou usar o método map. Esse método map vai iterar em cada uma das posições desse nosso array e vai executar alguma função, né, para cada uma dessas posições. Então, para isso, nós criamos uma função aqui dentro do nosso método map. Aqui como parâmetro, nós vamos pegar a palavra que está sendo analisada, né? Isso daqui é uma variável que eu dei um nome, você pode dar um nome qualquer aí, né? Esse word está se referindo à palavra que nós estamos analisando desse nosso array aqui que nós fizemos antes do método map. E agora sim nós vamos executar, colocar o código que vai ter dentro dessa nossa função, dentro do nosso map. Então eu vou querer analisar cada uma dessas palavras aqui, né, pegar essa minha palavra word e ver se ela tem 5 letras ou mais. Então para fazer isso, ao invés de criar um if-else tradicional, nós podemos fazer da seguinte maneira. Eu vou abrir um parênteses para ficar um pouco mais legível aqui, e vou querer analisar se essa minha palavra word, se o length dela é maior ou igual a 4. Né? É basicamente o que nós fizemos aqui em cima na primeira solução. E aqui eu coloco um ponto de interrogação. Aqui vem um pedaço de código e depois dois pontos e aqui outro pedaço de código. Essa forma de fazer um if-else, ela funciona da seguinte maneira. O JavaScript vai analisar primeiro se a minha word.length é maior que 4. Se isso daqui retornar true, o JavaScript vai rodar o que estiver aqui logo após o meu ponto de interrogação. Então, se retornar true, vai executar o código que vai vir aqui dentro. Mas se isso retornar false, vai ser executado o código que vai estar aqui depois dos dois pontos. Ok? É um if-else normal, só que de outro jeito de ser desenvolvido. Então, o que a gente vai fazer? Se a nossa palavra tiver 5 ou mais letras, nós vamos querer invertê-la. Para fazer isso, nós vamos usar basicamente esses 3 métodos que nós usamos aqui em cima. Então, eu vou querer que a minha palavra word, que é uma string, seja transformada em um array com o nosso método split. Eu vou pegar esse array e dar um reverse nele, para inverter ele. E vou transformar novamente esse array em uma string, usando o nosso método join aqui, ok? E isso daqui vai ser executado se a nossa palavra tiver 5 ou mais letras. Mas se ela não tiver, né, se ela tiver 4 ou menos letras, eu vou querer que seja retornado a nossa própria palavra normal, né, que não seja feito nada nela aqui, ok? E agora, com as nossas palavras já forem invertidas, dentro do nosso array que nós criamos aqui com esse split, nós vamos transformar novamente esse array em uma string, né, para ter aquela nossa frase que vai ser a nossa resposta final. Então aqui depois, onde nós fechamos o nosso método map, nós podemos transformar esse nosso array na nossa string, usando de novo o nosso método join, com um espaço aqui, para ter um espaço entre as nossas palavras. Ok? E agora a gente só precisa colocar os returns das nossas funções. Então essa nossa função que está dentro do nosso método map, ela vai ter um return aqui para retornar, né,
o que está sendo feito dentro dela. E também essa nossa função spinWord vai retornar tudo isso daqui, aqui em cima, ok? Se a gente vem aqui embaixo, e em vez de chamar a spinWord, nós chamamos a spinWord 2, eu vou salvar isso aqui, chamar esse caso teste aqui, casa branca e verde. Eu venho aqui e chamo ele, e nós podemos ver que a resposta, né, está igual do que foi feito no nosso primeiro método, ok? E só para deixar isso daqui um pouco mais sucinto, a gente pode fazer até algumas alterações. Então, nessa nossa função dentro do map, nós podemos transformá-la em uma arrow function. Para fazer isso, nós tiramos esse nome function aqui, e depois do nosso parâmetro nós colocamos o símbolo da arrow function, tá? E como nós estamos recebendo apenas um parâmetro nela, que é esse nosso word, nós podemos tirar esses parênteses que ficam em volta dele, né? Se a gente quiser deixar um pouco mais sucinto ainda, nós podemos tirar as chaves que ficam em volta dessa nossa função aqui, e podemos tirar a palavra return daqui. Isso daqui o JavaScript já vai entender que já tem meio que um return implícito aqui, ok? E também posso tirar os parênteses aqui do ponto de interrogação e dos dois pontos, tá? Se a gente salva isso daqui e roda de novo o nosso caso teste, a resposta vai ser a mesma e 100% funcional. Então a gente viu dois jeitos de resolver o mesmo problema, um é usando o nosso método for aqui, e o outro a gente dando uma aprofundada no nosso método map do JavaScript. Lembrando que o código dessa aula está no GitHub e o link está aqui embaixo na descrição. E não se esquece de deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal para não perder nada. Fui!